Oi pessoal, eu sou Helena Gueiros, essa é a Carolina Carmo. Hoje a gente está aqui que a gente vai falar sobre o processo de leitura do autista que é não verbal. E aí, como a gente já sabe que eles têm um funcionamento muito melhor pela via visual, então vocês vão ver que a gente está usando muitos recursos dessa natureza para facilitar esse processo de leitura deles, que apesar deles não falarem, eles são capazes sim de ler e até de escrever usando ou a escrita mesmo com lápis ou o computador. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E como a Helena disse, a aprendizagem deles é favorecida pelo meio visual. Então, o que a gente observa da questão pedagógica, da questão de linguagem escrita, é que eles aproveitam uma leitura que a gente chama tecnicamente como rota fonológica de aprendizagem, que é a associação da palavra escrita com a imagem que significa aquela palavra. Então, é como se a leitura deles acontecessem por fotos. É só a gente pensar como a gente lê quando a gente é adulto. Quando a gente pega um livro para poder ler, aquela palavra a gente não lê pedacinho por pedacinho, a gente já olha para a palavra e já remete ao significado. Então, se eu vejo uma palavra lá, cavalo, eu não vou ler assim quando eu tenho a minha leitura habitual, né, de adulto. Eu leio de forma lexical, que é a leitura completa da palavra. Eu já vejo um K, eu tô num contexto de cavalo, então eu já sei que é cavalo, eu não termino a leitura. É como se eu criasse o registro da foto dessa palavra e essa foto da palavra cria o registro do significado, que é o que essas crianças, na maioria das vezes, fazem esse processo. Claro que pode ter alguma criança que vá fazer a rota fonológica, que é essa de ler pedacinho por pedacinho da palavra. Mas na grande maioria, a experiência que a gente tem é de leitura de rota lexical. Eu acho que é importante também a gente falar que a gente observa individualmente cada criança e especificamente essa criança, a gente como faz um estudo muito preciso dela, né? A gente observa muito, a gente conversa muito em equipe, a gente percebeu que ela não ia se alfabetizar pela forma que as outras crianças, e aí a gente montou um planejamento para ela. A gente vai para isso passar alguns vídeos, né? E aí a gente vai discutir algumas coisas que a gente pode errar, que a gente tem que ter cuidado para ter certeza de que a criança de fato está lendo e não pareando. Então vamos olhar os vídeos e depois a gente discute esses que pontos. A gente precisa realmente se monitorar todo o tempo e ver se a gente não está dando pista para que essa criança adivinhe por outro caminho que não a leitura em si, porque senão a gente pode ter algum erro de interpretação. Claro. Eu acho que assim, só para introduzir rapidinho, para as pessoas entenderem, para vocês entenderem, né, que sala é essa. Aqui no Colégio Redentor, a gente tem uma sala, hoje a gente tem uma sala que é para fazer um trabalho específico para cada criança. Que isso quer dizer que nos momentos em que as crianças não compartilham o significado daquilo que está acontecendo na sala delas, elas vão para uma outra sala e elas têm um trabalho 1 para 1 com a sua mediadora e com a nossa supervisão e a supervisão da Dayana, que é uma outra fono também que trabalha aqui no colégio com a gente. Então, só para vocês entenderem o contexto dessa sala, que não é especificamente a sala de aula, mas eles têm os momentos também dentro da sala de aula. Hoje, inclusive, a gente vai mostrar um momento dentro da própria sala. Isso. Mas aqui, especificamente, nesse vídeo inicial, não. Muito bem. Parabéns. E agora, o que mais? Ó, o N do navio, muito bem. Imã. Cadê o I? Isso, muito bem. E esse daqui? Uma mão. E vira, tem que virar. Isso. O M é um M, vira, senão fica ao contrário. Isso. Uma mão, muito bem. Aí, assim, uma coisa que a gente pensou em relação a esse vídeo, que a coisa mais importante que a gente tem para passar para vocês, além do que a gente está fazendo, é que é uma construção que você tem que refletir o tempo inteiro sobre o que você está fazendo para você poder, de fato,
ter o melhor da criança. Então a gente pensou, será que ele está pareando cor? Será que ele está fazendo pela cor? Foi uma coisa que pensou. Foi o que a gente primeiro pensou, né? Falou, não, a gente sabe que ele tem habilidades para leitura, mas será que a cor não deu a pista para ele poder encaixar a palavra na figura? E outra coisa importante é ver que a mediadora o tempo inteiro está em contato com ele, então essa coisa de sentar à frente da criança é muito bom na medida do possível, porque ela consegue chamar a atenção da criança para ela, e se ela estiver distraída com qualquer outra coisa dentro da sala de aula, ela vai conseguir manter esse contato que para o autista é o mais difícil, né? Que é manter esse engajamento com o seu educador. E no final, o tanto que essa criança fica feliz de ter conseguido terminar a tarefa. Então ele tem aquele sorriso, então aquilo ali para ele não é ruim. Ele, entre aspas, está sendo testado por ela, mas de qualquer forma está sendo divertido. Isso. Né? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pensar em relação a esse vídeo é que, eu não sei se vocês repararam, mas agora vocês vão pensar nisso. Ele não olha durante 100% do tempo para aquilo que ele está fazendo. E ele é uma característica dessa criança específica, e com certeza vocês vão identificar crianças aí da rotina de vocês, do convívio de vocês. E a gente não precisa falar para a criança o tempo inteiro, olha para cá, olha para cá. Faz parte do processo dele, do processamento daquela informação. Então ele olha, às vezes ele precisa realmente dispersar um pouco dali, mas ele continua pensando naquilo para depois ele responder novamente. Então isso é uma coisa importante da gente avaliar, porque às vezes você interrompe o processamento da criança dizendo, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então pensem individualmente da forma que cada criança aprende. E outra coisa importante também, quanto ao mobiliário. Então, vocês podem ver que a cadeira tem braço. Então, é uma criança que precisa desse controle proprioceptivo. E aí, a gente escolheu para ele uma cadeira com braço para ele conseguir se limitar dentro daquele espaço e tentar fixar mais naquela atividade que está sendo feita. Que a gente sabe que é uma atividade que exige muito da habilidade cognitiva. Então, a gente tem que estabilizar o corpo, né, melhorar as questões sensoriais e para ele poder ter aquele foco de atenção para a atividade. É como se a gente usasse a cadeira para dar um mapeamento que muitas vezes ele não tem, porque é uma criança que procura muita informação corporal, muita informação proprioceptiva. Acho só legal a gente discutir uma coisa aqui, Carol, também, que a gente não prende a criança na cadeira. Não, jamais. Se ele empurrar a cadeira, ele vai sair. Tanto é que ele tem espaço para sair. Ele está ali porque ele realmente está engajado com essa mediadora dele. Ele está entendendo todo o processo da atividade. Então isso é muito importante a gente ter na cabeça. A gente não prende a criança e ela não está presa na parede. Ele sai a hora que ele quiser. Tá? O que prende ele é exatamente o engajamento da educadora. Isso. Então essa mediadora consegue fazer com que ele tenha prazer naquela atividade que ela propõe. Isso. Aí a gente vai mostrar mais um vídeo então pra vocês, que aí, como a gente ficou na dúvida se pareava, vamos botar tudo da mesma cor, pra ver se ele realmente está lendo. Vamos montar, o carro, a borboleta e o olho. Encaixa, Pichana, ó, cadê as palavrinhas? Cadê? Carro. Isso, muito bem, o carro. A borboleta. Muito bem. E o olho, mas o senhor tá de cabeça pra baixo. Vira. Vira. Olha agora, Lucas. Vira pra encaixar. Vai ficar sem brincar. Tem que virar. Isso, assim. E aí nesse vídeo que vocês viram agora, dá pra ver que ele não tá pareando porque é tudo da mesma cor. Então ele não teria como só fazer o pareamento pela cor, né? Exatamente. Então a gente pode afirmar que sim, ele está fazendo uma leitura de rota lexical. Ele sim tem o conhecimento do significado com o significante que é a própria palavra.
E aí vocês podem perguntar, mas só nesse contexto? Aí a gente, não, então vamos ver em outros contextos. E aí agora a gente vai passar outro vídeo de um outro contexto. É importante também que vocês perceberam que ele, nesse último vídeo, ele estava menos envolvido, menos engajado. Mas por quê? Já estava no final, eles precisavam voltar para a sala e todos os amigos já estavam na rodinha para poder se despedir e ir embora. E ele querendo ir embora e tendo que terminar a tarefa. Então ele já estava querendo sair daquilo ali porque esse momento que a gente faz um pouquinho de música antes dele ir embora é a coisa que ele também gosta muito. E outra coisa importante é que vocês perceberam que ele colocou a última palavra, que era olho, de cabeça para baixo. E aí a mediadora precisou dar para ele uma pista visual. Ela disse assim, vira, tem que girar, tem que virar, não lembro bem a palavra que ela usou, para esse movimento da mão foi uma pista visual para ele entender que aquela palavra estava escrita, que ele colocou junto com a figura, estava de cabeça para baixo, porque esse registro visual da forma correta da palavra é essencial para quem faz rota lexical de leitura. Eu acho assim, tem uma outra coisa interessante pra gente conversar sobre esse finalzinho, que a gente viu que ele vai olhando lá pro lado e a gente acabou já trabalhando isso em supervisão, né, que a gente faz a supervisão dos mediadores, que é importante quando você vê que o interesse, a atenção da criança está voltado para outro lugar, é você, na verdade, referenciar aquilo. Então, o que a gente trabalhou? Que numa próxima vez que isso acontecer, a mediadora dele vai dizer, você tá vendo os seus amigos, eles estão lá esperando a música, mas vamos acabar aqui rapidinho a atividade, porque a chance da gente conseguir a criança de volta com a atenção pro que a gente quer, pra demanda, é maior se a gente vai na atenção dele e volta. Então, a gente fica muito tranquila pra colocar isso pra vocês, porque a gente filma exatamente pra rever e refletir. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa pra refletir e pra mudar, a gente tá andando no caminho certo. E aí, pra gente mostrar pra vocês que em outros contextos ele também faz, a gente vai assistir mais um vídeo. E aí, lembrando que é importante que a criança tenha atividades em contextos sempre diferentes, pra ela não ficar condicionada, pra ela de fato conseguir generalizar o aprendizado. E aí, vocês vão ver nesse vídeo agora que é interessante, que eles estão fingindo que estão filmando, estão fingindo que não estão filmando, porque ele, quando você põe a câmera em determinados momentos, ele acaba não fazendo porque está sendo filmado. E aí elas fingem que não estão filmando para ele poder acertar. Aula de ter escrito pipa, Daniel. Pipa. Já que não vai te filmar mais. Muito bem. Já que não filmou, viu? E aí, assim, uma última coisa interessante, importante da gente observar nesse vídeo é que a gente tem que ter cuidado com sinais, com pistas de dicas, né, que a Carol falou no início, porque às vezes a gente dá um sinal muito sutil, às vezes a gente olha pro que você quer que a criança pegue, de fato, então ela tá lendo suas dicas e não lendo exatamente o que você quer, né, que é fazendo a leitura. E nesse vídeo é legal porque mesmo que a mediadora inconscientemente desse dica, ele não pegou porque ele tava olhando pra baixo. E mais do que isso, ela tava tampando a boca pra nem pista da articulação ele ter. Então ele só tava com a informação auditiva e que pra ele também é uma habilidade mais difícil, né? Só a informação auditiva e ainda assim ele acertou a leitura da palavra. Então, se vocês gostaram da nossa discussão do vídeo, as nossas dicas, os nossos apontamentos quanto à leitura das crianças autistas não verbais, clique no gostei aqui embaixo, que vocês estão querendo dizer pra gente que a gente deve continuar com esses vídeos com mais dicas. E se vocês gostaram aqui do site do Capeia, se inscreve lá, porque semanalmente a gente vai colocar vídeos dando dicas sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui no Colégio Redentor. Obrigada. Tchau, pessoal! Obrigada.